Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos chegando mais uma vez com um coração desejoso de ser canal de bênção para a sua vida através da Palavra do Senhor. Hoje no programa Palavra de Fé, eu quero compartilhar uma palavra que tem como tema o seguinte: o vitupério de Cristo ou os tesouros do Egito? Nós vamos dar resposta a essa pergunta e, para tanto, eu preciso da sua preciosa audiência. Fique conosco, Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos ler Carta aos Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 24. Está escrito assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Verso 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Baseado nesse texto, eu quero falar-lhes dentro do seguinte tema: o vitupério de Cristo ou os tesouros do Egito? O vitupério de Cristo ou os tesouros do Egito? Estamos diante de uma das mais belas, lindas histórias da Bíblia, a história de Moisés. Na verdade, o capítulo 11 de Hebreus é a galeria dos heróis da fé. Aqui nós encontramos relacionados a natureza da fé e os exemplos de fé tirados do Antigo Testamento de homens e mulheres que fizeram a diferença a partir da fé. E eu quero focar na história desse ilustre servo de Deus chamado Moisés. A maioria das pessoas conhece a história de Moisés, por ser tema de livro, por ser escritor do Pentateuco, por ter vários filmes, enfim, as pessoas conhecem de fato a história desse homem que foi de fundamental importância dentro da trajetória do Velho Testamento. Mas, se eu for nas minúcias, nas entrelinhas da sua história, eu vou ver com essa informação que está aqui na galeria dos heróis da fé, a decisão, a escolha que Moisés vai tomar. O versículo diz que ele nasceu, o versículo 23 diz: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Qual era o mandamento do rei? Matar todos os meninos que nascessem no Egito, porque havia um crescimento muito grande da nação hebreia dentro do Egito, e o rei, na tentativa de parar, de deter o crescimento dos hebreus, dá uma ordem de eliminar os meninos, embora essa ordem não fora cumprida. E Moisés foi escondido, acima de tudo, para que Deus pudesse lá na frente exercer o seu papel. É claro que eu creio na soberania de Deus e eu sei perfeitamente que Deus chama homens com ministérios específicos, e este é um dos ilustres da Bíblia que foi chamado com um ministério específico, mas que demanda também a decisão do homem em ouvir a voz de Deus. Eu creio que Deus chama todos para a salvação. Eu prego isso, eu ensino isso. Muito embora não todos queiram a salvação, porém, há chamados específicos, e aqui está a chamada de um homem chamado Moisés, que vai nascer algo que eu acho extraordinário. Percebam,
Qual que era a vontade do rei? Eliminar todos os meninos. Quando Deus vê aquilo, Deus não só não permite que aquilo aconteça, como Deus vai fazer com que os próprios egípcios e o próprio rei criasse no palácio o homem que lá na frente seria usado para libertar o povo hebreu. Mas o versículo me dá uma informação extraordinária. O versículo 24 diz, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então vamos por etapa. Primeira coisa, Moisés foi criado como egípcio, muito embora fosse hebreu. Ele sabia quem eram os seus pais, a provisão, a providência divina levou a própria mãe de leite, a própria mãe biológica, ser aquela que teve a oportunidade de amamentar o próprio filho. Porque colocaram o menino dentro de um cestinho, betumado, colocou às margens do rio, Nilo, e quando a filha de Faraó foi tomar banho, lá estava uma criança dentro de um cestinho. Ela, por se tratar de um menino muito formoso, muito lindo, já se afeiçoa de imediato ao menino, e uma das irmãs que estava por perto, irmã de Moisés, diz, olha, eu conheço uma hebreia que pode te ajudar, que teve filho recentemente, e você precisa de um menino para amamentar essa criança. Aliás, você precisa de uma mãe para amamentar essa criança. E é justamente o que a filha de Faraó diz, vá atrás. E quem é que vem? A mãe de Moisés. E os anos foram passando, e ele, Moisés, sabia que, muito embora fosse filho adotivo da filha de Faraó, ele tinha uma mãe biológica, um pai biológico que era hebreu. E aí chegou o momento que ele teve que tomar uma decisão, que ele teve que fazer uma escolha. E é sobre isso que eu quero falar nessa mensagem. Porque ele vai mostrar, o versículo 25, que escolhendo antes, ele optou por sofrer, ele optou por padecer, ele optou por ser uma pessoa que teria que enfrentar muitos problemas do que desfrutar o gozo do pecado no Egito. É sobre essa questão que nós vamos tratar. Eu preciso fazer um intervalo comercial e, na sequência, nós vamos aprofundar dentro do tema o vitupério de Cristo ou os tesouros do Egito. Um minuto só e eu já volto com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé e eu estou falando dentro do tema, baseado no capítulo 11 de Hebreus, a partir do verso 24, o seguinte tema: o vitupério de Cristo ou os tesouros do Egito. E a partir de agora quero então explicar bem o porquê desse tema. Eu encerrei o primeiro bloco dizendo que Moisés, sendo já grande, optou ser uma pessoa que teria que enfrentar dificuldade, que teria que sofrer sendo hebreu, do que desfrutar de todas as benesses como príncipe do Egito. Veja o que o versículo diz: pela fé Moisés, sendo já grande,
recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo, veja que a escolha aqui não foi de Deus, foi dele. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério, aqui está o tema, o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Por que ele fez isso? O texto vai explicar, e eu me aprofundo daqui a pouco. Mas vamos então aqui mostrar algo muito interessante. Nós, que somos cristãos, e aqui eu começo a contextualizar, servimos a Deus e, em alguns momentos, por servir a Deus, somos ridicularizados, somos achincalhados, em alguns momentos até blasfemados. E a palavra vitupério nada mais é do que afronta. É você sofrer afronta, é você ser ridicularizado por causa de uma postura, de uma posição sua. E aqui, o texto está dizendo que Moisés escolheu o vitupério de Cristo. O que é esse vitupério de Cristo? O que a Bíblia está querendo dizer com isto? Qual é a mensagem que tem nas entrelinhas dessa expressão? É que Moisés escolheu a afronta, Moisés escolheu o sofrimento, Moisés escolheu tudo aquilo que a gente tem que enfrentar por servir a Jesus, do que desfrutar de todos os tesouros, de todos os privilégios, de todos os benefícios do Egito. É isso que o texto quer dizer. Então veja, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Por que maltratado com o povo de Deus? Porque você sabe que os hebreus eram escravos. No Egito, eles tinham uma missão: construir riquezas para os egípcios. Trabalhavam dioturnamente para fazer tijolos, para construir cidades, para construir as riquezas do Egito. Esse era o papel do hebreu. E por muitos anos lá ficaram. E a Bíblia diz que Moisés, sabendo disso, ele era um príncipe, desfrutava das benesses do palácio, recebeu toda a instrução de um príncipe, era filho da filha de Faraó. Preste atenção, esse homem, só para você ter uma ideia, ele, como filho da filha de Faraó, ele estava credenciado, qualificado para, se necessário fosse, ser Faraó. Ele era filho da filha de Faraó. Logo, podia ser um dos herdeiros do trono, porque a expressão Faraó era um título dos monarcas dos egípcios. Mas ele, mesmo sabendo de tudo isso, e mesmo nos seus 40 primeiros anos de vida, desfrutando de tudo isso, ele chegou um momento que ele teve que fazer uma escolha. E a escolha foi o seu povo. E a escolha foi ser maltratado com o seu povo, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por riquezas o vitupério de Cristo. Então aqui, irmãos, esse homem vai me ensinar, Moisés vai me ensinar, de que a sabedoria deve nos levar a fazer escolhas. Qual que é mais sábio, sensato? Por um pequeno espaço de tempo aqui na Terra, porque a vida do homem o que é? 70 anos? Alguns, porque são fortes, alcançam os 80, mas o que passar disso, o que é? Esse mesmo Moisés, no Salmo 90, diz que é canseiro e enfado. A vida do homem é 70 anos, alguns porque são fortes alcançam os 80, mas o que passa disso é canseira e enfado. Salmo 90 está escrito. Então, qual que é melhor? Eu, por um pequeno espaço de tempo aqui, sofrer com Jesus, do que viver uma vida como muita gente vive, desfrutando de todo o gozo do pecado. E aqui a Bíblia faz uma alusão que eu estou usando como tema da mensagem,
que é os tesouros do Egito. O que eram os tesouros do Egito? Era você viver segundo os prazeres que a vida proporcionava naquele mundo. Trazendo para os nossos dias, o verdadeiro cidadão do céu é aquele que vive uma vida de renúncia. O verdadeiro cidadão do céu é aquele que vive uma vida para Jesus, que tem que dizer não todo dia para si mesmo, que não pode fazer tudo aquilo que a sua natureza humana pede, deseja, anela, porque nós temos uma natureza humana que deseja as coisas do mundo, e o Egito é símbolo do mundo. Então eu poderia traduzir esse versículo da seguinte forma: eu tenho que escolher sofrer a afronta por seguir a Jesus ou desfrutar de todos os tesouros do Egito ou do mundo, porque o Egito é símbolo do mundo. É isso. E é justamente sobre isso que nós precisamos pensar. Vamos fazer um intervalo comercial e, na sequência, nós vamos concluir essa mensagem. O vitupério de Cristo ou os tesouros do Egito? Um minuto só e já volto com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Se você está preparando a sua festa de casamento ou aniversário, com certeza você está em busca dos melhores profissionais. E para deixar essa festa animada e levar os convidados ao delírio, você precisa pensar no serviço de DJ. Eternizar esse momento é muito importante, porque são as fotos e as filmagens que vão tornar tudo isso inesquecível. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou tratando do tema o vitupério de Cristo ou os tesouros do Egito. E eu estou dentro do capítulo 11 de Hebreus, a partir do verso 24. Esse versículo específico que eu estou usando, o versículo 26, mostra claramente que Moisés tinha consciência de que tomar aquela decisão era decidir pelo sofrimento. E olha que esse homem sofreu. Você sabe que Moisés, os primeiros 40 anos, ele passou no palácio. Mas depois, porque tomou o lado, porque começou a defender os hebreus, ele era egípcio de criação, mas de nascimento hebreu. E aí ele começa a defender seus irmãos. Inclusive chega a matar um egípcio para defender um hebreu. E por causa daquilo, ele vai perder o conforto do palácio, ele vai perder os privilégios de príncipe, e vai para o deserto. 40 anos no deserto. Ele vai apacentar ovelhas que nem dele era, do sogro. É verdade que lá ele casa, lá ele encontra o amor da sua vida, ele casa com uma mulher, né? E aí, depois de 40 anos, eu estou dizendo 40. Você sabe o que é isso? A metade da vida de uma pessoa hoje, em condições normais. 40 anos no deserto. Com 80, Deus vai chamar ele para exercer o chamado que ele tinha preparado ele ao longo desses 80 anos, que era libertar o povo de Israel. Mas nem da libertação que eu quero tratar da escolha, da decisão que ele tomou. E aqui, querido, eu preciso fazer a ti uma pergunta, porque para mim eu já fiz. Qual é a minha escolha? Viver segundo o mundo? Desfrutando os tesouros do Egito? O que nós poderíamos aqui enumerar como tesouro do Egito? Aquilo que o mundo gosta de fazer, que a carne gosta de fazer, as pessoas gostam de praticar as mais variadas práticas. O sexo ilícito, tesouros do Egito. O álcool, tesouro do Egito. As drogas, tesouro do Egito. A vida sem a preocupação de você andar
se policiando, tesouros do Egito. Enfim, viver do jeito que eu desejo viver, sem me preocupar com nada, sem ter que dar satisfação a ninguém, viver como as pessoas dizem, deixando a vida levar. Isso é desfrutar dos tesouros do Egito. Agora, é claro que vai chegar o dia que nós vamos ter a recompensa por ter tomado essa decisão. É bom que fique claro isso. E Moisés sabia disso, porque ele escolheu o sofrimento, ele escolheu a parte mais difícil, ele escolheu o caminho mais difícil, mas ele tinha em vista uma recompensa. E aqui o versículo diz assim, ó, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, ou seja, eu prefiro sofrer com Jesus, ser afrontado como Jesus foi, passar por o que Jesus passou, ser ridicularizado igual Jesus foi. Jesus passou por tudo isso. O vitupério de Cristo é isso. É toda afronta, todo sofrimento, toda ridicularização que ele se submeteu. Brincaram com ele. Mas aí, Moisés, nessa escolha, estava olhando lá na frente. E o versículo diz assim, ó. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Que recompensa? Do que ele está falando? Ele está falando da eternidade. Ele está falando do encontro que todos nós teremos que enfrentar com o Senhor na eternidade. E aqui, irmão, você precisa saber que ninguém vai poder, diante de Deus, dizer o seguinte, eu não sabia que eu teria que enfrentar a eternidade dessa forma. Porque hoje você tem a palavra de Deus. A Bíblia diz que existe um caminho largo e um caminho estreito. Uma porta larga e uma porta estreita. Quem entra pela porta larga e anda no caminho espaçoso, é como se estivesse desfrutando de todas as coisas do tesouro. Os tesouros, aqui numa linguagem de figura, os tesouros do Egito. Quem entra pela porta estreita e caminha no caminho estreito, apertado, vai ter um final. Qual final? Salvação, recompensa na eternidade. É disso que Moisés está dizendo. Ele tinha em vista a eternidade. E você? E eu? E nós? Qual é a minha postura? Qual é a sua postura? Como é que você tem vivido? Você vive como se não fosse morrer? Ou você tem se preocupado com a sua eternidade? Um dia Jesus fez uma pergunta para alguém que foi querer pedir que ele resolvesse um problema. Louco, disse Jesus, se hoje pedir a sua alma, para quem será? Ela será para condenação ou para salvação? Quem decide isso somos nós. A Bíblia diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que andam em Cristo Jesus, que não andam mais segundo o conselho da carne, mas segundo o conselho do Espírito. Você decide. Viver pelo Espírito ou viver pela carne? Viver envolvido pelo poder do Espírito Santo ou viver fazendo aquilo que a sua natureza humana pede? Essa é a palavra, essa é a mensagem que tem como tema o vitupério de Cristo ou os tesouros do Egito. Fica aqui o meu conselho. Escolha sofrer com Jesus. Eu quero morrer sofrendo ao lado de Jesus, mas não quero viver os tesouros do Egito. Eu quero sofrer, ser ridicularizado, às vezes até achincalhado, às vezes as pessoas ridicularizam a gente, não tem problema. Vai chegar a hora que eu vou receber a recompensa. E você também, se você escolher o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. É isso. Vamos orar e vamos pedir a Deus que nos ajude a ficar com Jesus, porque com Jesus estamos seguros. Senhor, este momento é um momento muito especial desse programa, porque é o momento que nós falamos contigo. Eu acabei de ministrar tua palavra e eu perguntei, o vitupério de Cristo ou os tesouros do Egito? Eu sei, Pai, que nossa vida ela é baseada em escolhas. E tem muitas pessoas
serve, como também tem muitos que não te servem. Há muitos que preferem viver a vida do pecado do que a vida ao teu lado. Mas nessa oração, Senhor, eu quero pedir, no nome dele, do teu Filho, nos ajude, Pai, a escolher, de fazer a escolha que Moisés fez. Que nós possamos viver ao teu lado, que nós possamos andar contigo, que nós possamos abrir mão do mundo, do pecado e viver uma vida para o Senhor. Me ajuda, Senhor. O Senhor me conhece. E o Senhor sabe que eu preciso da tua misericórdia, como os meus irmãos que estão orando comigo também precisam. Então nos ajude. Faz com que nós consigamos caminhar contigo e não segundo o mundo. Em nome de Jesus, ajude o meu irmão, ajude a minha irmã a viver ao teu lado e seguindo teu Filho Jesus. Amém. O tempo passou muito rápido e estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. A nossa expectativa é de que você escolha Jesus. Se tiver que sofrer, meu irmão, sofra do lado de Jesus, porque você vai ter uma recompensa. O mundo sofre também. Então, se é para sofrer, eu prefiro o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Eu quero me despedir de você, desejando uma semana maravilhosa, que a mão do Senhor possa estar sobre a sua vida e sobre a vida dos seus. Lembre-se de uma coisa, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.